Esta é a história de Maia, uma mulher de 38 anos e mãe de um menino, cuja vida estava prestes a se transformar em um pesadelo do qual ela teria que lutar para escapar. Tudo começou em uma noite aparentemente comum, em uma festa religiosa. O salão estava repleto de pessoas, o ar perfumado com incenso e velas acesas cintilando suavemente nas mesas decoradas com flores brancas. Enquanto tocava seu violoncelo, as notas melancólicas flutuando no ar como lágrimas não derramadas, ela não percebeu que era observada. Maia fechava os olhos de vez em quando, deixando-se levar pela música, suas mãos deslizando com maestria sobre as cordas. O som ecoava pelas paredes, tocando os corações dos presentes de uma forma que as palavras jamais poderiam. Um homem importante, com um olhar penetrante e um sorriso que prometia o mundo, a seguia discretamente. Iago estava encostado em uma coluna de mármore, os braços cruzados, observando cada movimento dela com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele não era apenas atraído por sua beleza, embora ela fosse de tirar o fôlego, com sua pele morena brilhando à luz das velas e seus cabelos longos caindo em cascata pelas costas. Não, era algo mais profundo, mais sombrio. Ele via em Maia uma conquista, um troféu que precisava possuir. Quando a música terminou e os aplausos preencheram o salão, Iago se aproximou com a confiança de quem sempre consegue o que quer. Você toca como se as cordas fossem extensões da sua alma, ele disse, sua voz suave como mel. Maia, ainda guardando o instrumento, levantou os olhos e se deparou com aquele homem impecavelmente vestido, seu terno escuro perfeitamente ajustado, um relógio caro brilhando em seu pulso. Ela sorriu timidamente, sentindo as bochechas corarem. Obrigada, respondeu, sua voz quase um sussurro. Iago estendeu a mão. Iago, e você é? Maia, ela respondeu apertando a mão dele. O toque dele era firme, quase possessivo, e durou 1 segundo a mais do que seria apropriado. Naquela noite, Iago não a deixou sozinha. Ele a encheu de elogios, trouxe-lhe taças de vinho, contou histórias sobre suas viagens pelo mundo. Maia, que há anos vivia uma vida solitária, dedicada apenas ao filho e ao trabalho, se viu seduzida pela atenção. Era como se o mundo finalmente tivesse notado sua existência. Quando a festa terminou, ele a acompanhou até o carro, insistindo que não seria seguro ela ir sozinha tão tarde. Posso te ligar? Perguntou ele já com o celular na mão. Ela hesitou por 1 segundo, mas então assentiu, digitando seu número. Nos dias que se seguiram, Iago se tornou uma presença constante. Flores chegavam em sua casa todas as manhãs. Rosas vermelhas, lírios brancos, orquídeas exóticas. Mensagens doces a acordavam e a faziam dormir. Ele a levava para jantares em restaurantes caríssimos, onde garçons se curvavam diante dele e o chamavam de senhor. Ele se interessou por Maia de uma forma avassaladora, e a atenção repentina a deixou feliz, acendendo uma esperança que há muito estava adormecida. Mas havia algo naquela intensidade que a incomodava. Uma voz pequena em sua cabeça que sussurrava cautela. Apesar de tudo, ela sentia que precisava de tempo, de calma, mas o charme daquele homem, seu jeito romântico e conquistador, somado à sua insistência quase hipnótica, a fizeram baixar a guarda. Uma noite, caminhando pela praia sob o luar, a brisa marinha trazendo o cheiro de sal e iodo, as ondas lambendo a areia em um ritmo hipnótico, Iago parou e segurou as mãos de Maia. Seus olhos brilhavam com uma determinação que ela não conseguia decifrar. O que eu preciso fazer para te conquistar? Iago perguntou, sua voz um sussurro aveludado. O som das gaivotas ao longe misturava-se com o barulho do mar. Maia, tentando manter a compostura, sentindo seu coração disparar, respondeu. Calma, você tem pressa? Ela riu nervosamente, tentando aliviar a tensão que sentia. A resposta dele foi um golpe certeiro em seu coração solitário. É que eu quero você como minha mulher, disse ele curto e direto, sem deixar espaço para dúvidas. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um sino de igreja, reverberando em cada canto de sua alma solitária. Foi o suficiente. Maia se rendeu aos encantos de Iago e disse sim. Em um piscar de olhos, ele a pediu em casamento. Foi tudo rápido demais, um furacão de emoções que a arrancou de sua vida tranquila e a jogou em um redemoinho de promessas e sonhos. Maia, uma mulher virgem, solteira e sem filhos, com sua beleza de pele morena, corpo escultural e olhos inocentes, deixou Iago cada vez mais obcecado. Ele dizia que ela era pura, intocada, perfeita. Essas palavras a faziam sentir especial, mas também criavam uma pressão que ela não entendia completamente. Então veio aquela noite. Iago a levou para um hotel luxuoso nas montanhas,
onde champanhe gelada os esperava e pétalas de rosas cobriam a cama king size. A vista da varanda mostrava um vale iluminado pelas luzes da cidade abaixo, um mar de estrelas artificiais que piscavam na escuridão. "Somos quase casados", ele sussurrou, beijando seu pescoço, suas mãos explorando seu corpo. Qual a diferença de alguns dias? Maya sabia que deveria esperar, que havia prometido a si mesma que subiria ao altar primeiro. Mas o desejo, a solidão de tantos anos, a promessa de amor eterno nos olhos dele, tudo conspirou contra sua resolução. Em um momento de fraqueza, ela teve sua primeira noite com ele antes do casamento, quebrando a promessa que fizera a si mesma. O arrependimento veio como uma onda gelada na manhã seguinte, mas já era tarde demais. Mal sabia ela que aquela única noite selaria seu destino. 2 semanas depois, enjoos matinais a acordavam. Um teste de farmácia confirmou, ela engravidou. Quando contou a Iago, esperando vê-lo feliz, animado, pronto para apressar o casamento, sua reação foi estranha. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Que maravilha, meu amor", disse ele, mas sua voz soava vazia, como se estivesse lendo um roteiro. "Vamos ter que adiar o casamento um pouco. Não quero que você esteja grávida no vestido de noiva. Depois que o bebê nascer, faremos uma festa memorável." Algo no fundo de seu estômago se retorceu, um pressentimento de que algo estava terrivelmente errado. A partir daquele momento, a máscara de Iago começou a cair. Cada vez que Maya tocava no assunto do casamento, ele mudava de assunto. Seu olhar se tornava frio. "Não é hora para isso agora, Maya", ele dizia irritado. "Você precisa pensar no bebê, não em festas." As visitas se tornaram mais espaçadas. Ele começou a chegar tarde, cheirando a perfume que não era dela, com desculpas vagas sobre reuniões de negócios. A gravidez de Maya foi solitária, marcada por consultas médicas às quais ia sozinha, exames que mostrava para um pai ausente que mal olhava as imagens do ultrassom. O menino nasceu em uma manhã chuvosa de outubro. O som da chuva batendo nas janelas do hospital acompanhando seus gritos de dor e finalmente de alegria. Foi batizado com o nome de Thales, mas a alegria da maternidade foi ofuscada por uma escuridão crescente. Iago apareceu no hospital, segurou o bebê por alguns minutos, tirou fotos para suas redes sociais proclamando-se um pai orgulhoso e então desapareceu novamente. Maya olhava para aquele homenzinho em seus braços, tão pequeno e inocente, e jurava que faria de tudo para protegê-lo. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando, certa noite, incapaz de dormir enquanto amamentava Thales, Maya viu mensagens suspeitas no celular do noivo que ele havia deixado na mesa de centro. O brilho da tela iluminou nomes que ela não conhecia e palavras que faziam seu estômago revirar. "Mal posso esperar para te ver de novo, amor", dizia uma mensagem de uma tal de Daniela. "Aquela idiota nem desconfia de nada", dizia outra de alguém chamado Lorena. Havia fotos também. Fotos que confirmavam suas piores suspeitas. Quando ele voltou do banheiro e a viu com o celular, sua expressão mudou instantaneamente. Quando o questionou, tentando manter a voz firme apesar do tremor em suas mãos, a resposta não veio em palavras. Veio com um tapa no rosto. O som ecoou pela sala, seguido pelo choro súbito de Thales, assustado com o barulho. Maya segurou o rosto, sentindo o ardor se espalhar pela bochecha, os olhos enchendo-se de lágrimas incrédulas. "Você não mexe nas minhas coisas?" ele gritou, arrancando o telefone de suas mãos. "Quem você pensa que é para me questionar? Eu te dei tudo! Uma casa, dinheiro, esse bebê tem tudo o que precisa por minha causa." Aquele homem carinhoso que a beijava da cabeça aos pés e a cobria de presentes, agora revelava sua verdadeira face. Um manipulador, um homem cruel que desconhecia o amor. Quando ela ameaçou ir embora com a criança, arrumando uma mala com mãos trêmulas enquanto Thales chorava no berço, ele a agarrou pelo braço, seus dedos cravando-se em sua carne. "Você não vai a lugar nenhum", ele sibilou, seu rosto a centímetros do dela. "Esse menino é meu filho. Você tenta fugir e eu garanto que nunca mais vai vê-lo." O medo a paralisou. Ela sabia que ele tinha poder, conexões, dinheiro. Ele poderia fazer suas ameaças virarem realidade. Mas então, como sempre acontecia no ciclo vicioso do abuso, ele tentou consertar o que fez. No dia seguinte, flores enchiam a sala. Um colar de diamantes apareceu em sua mesinha de cabeceira. Ele se ajoelhou, lágrimas falsas escorrendo por seu rosto. "Me perdoa, meu amor", ele implorou. "Eu estava estressado, com muito trabalho. Aquelas mensagens não significam nada. Você e Thales são minha família."
Eu amo vocês mais que tudo. E Maya, exausta, assustada, sem saber para onde ir, aceitou as desculpas. Ela tinha que pensar no bebê, dizia a si mesma. Thales precisava de um pai, mas a violência só piorou. Maya era forçada a ter relações com ele, seu corpo usado como um objeto, suas lágrimas silenciosas ignoradas. Uma esposa tem deveres, ele dizia, como se isso justificasse tudo. Você devia ser grata por eu ainda te querer depois de você ter engordado tanto. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Ela olhava seu corpo no espelho, marcado pela gravidez, pelas noites sem dormir, e via uma estranha. Para o mundo, Iago era um homem bom e de fé, frequentando a igreja todos os domingos com seu terno impecável, cumprimentando os fiéis, doando generosamente para as obras sociais. Mas a portas fechadas, Maya vivia em uma prisão dourada, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Foi quando ela decidiu que precisava escapar. Desesperada, ela começou a traçar um plano. Passou semanas fingindo ser a namorada obediente, pesquisando discretamente sobre a família dele. Um dia, vasculhando papéis antigos que ele guardava em uma gaveta, ela descobriu o endereço da mãe de Iago e se agarrou a essa informação como uma tábua de salvação. Aquela mulher poderia ajudá-la, pensou. Que mãe não teria compaixão por uma mulher e um bebê em perigo? Ela teve que fingir por um longo tempo. Meses que pareceram eternos, sorrindo quando queria chorar, aceitando seus toques quando cada fibra de seu ser gritava para fugir, tudo para reconquistar a confiança dele. Finalmente, a oportunidade chegou. Iago anunciou que viajaria para um congresso de negócios em São Paulo e ficaria fora por 3 dias. Comporte-se, ele disse, beijando sua testa de forma possessiva. Não quero ouvir que você andou falando com vizinhos ou saindo de casa. Tenho pessoas que me informam tudo. Mas ele não sabia que Maya havia se preparado. Na primeira oportunidade, enquanto ele estava fora, o coração de Maya batia descontrolado como um tambor de guerra em seu peito. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as roupas. Ela arrumou suas coisas e as do filho em silêncio, o som da fita adesiva nas caixas parecendo um trovão em seus ouvidos hipersensíveis. Cada ruído a fazia pular, temendo que ele voltasse mais cedo. Pegou apenas o essencial. Roupas, documentos, algumas economias que tinha escondido em uma lata de café no fundo do armário. Pegou as malas e fugiu, o peso delas parecendo leve comparado ao peso que carregava no coração. Correndo em direção ao desconhecido, Thales amarrado em um sling contra seu peito, seus olhinhos curiosos sem entender a urgência da mãe, procurando pela única pessoa que talvez pudesse ajudá-la. Maya chegou exausta. Após mais de 12 horas de viagem, carregando o peso das horas passadas entre um ônibus abarrotado, cujo cheiro de suor e cansaço impregnava o ar, fazendo seu estômago revirar, e um Uber que a levou a um bairro desconhecido nas periferias da cidade. Era um lugar simples e acolhedor, tão diferente do condomínio de luxo onde vivera prisioneira. A serenidade do ambiente com crianças brincando na rua, seus gritos alegres ecoando e idosos descansando em bancos de praça, jogando dominó e conversando animadamente. Desenhou em seu coração uma sensação quase nostálgica, uma paz que ela não sentia há anos. Mas o peso do que carregava, a adrenalina que ainda corria em suas veias, o medo constante de ser descoberta, tudo isso nublava seu olhar. Ela tirou as malas do carro, cada uma parecendo mais pesada que antes, e seguiu até o prédio onde a mãe de Iago morava. Um edifício antigo de 4 andares com pintura descascada, mas bem cuidado, com vasos de plantas nas janelas. Subiu as escadas rangentes até o 3º andar, Thales começando a resmungar de fome, mas ao chegar e tocar a campainha, ninguém atendeu. O silêncio do lugar fez sua inquietação crescer até que, olhando ao redor desesperada, uma jovem apareceu no corredor carregando sacolas de compras, oferecendo ajuda. Tá procurando alguém? Perguntou a moça com um sorriso amigável. Ao explicar a quem buscava, mencionando o nome da senhora, a jovem assentiu e disse algo que fez o sangue de Maya gelar como água transformando-se em gelo. Ah, a dona Eulália faleceu ano passado. Foi muito triste. Mas conheço o filho dela. Quer falar com ele? Posso te levar até lá. O mundo girou por um segundo. A mãe dele estava morta? Lá se ia seu plano de segurança, sua esperança de proteção. Mas ela não tinha escolha. Precisava tentar. Por favor, Maya disse, sua voz saindo fraca. Pouco depois, a jovem a guiou pelas ruas estreitas do bairro até uma pequena oficina mecânica, onde o som de ferramentas e o cheiro de óleo e graxa enchiam o ar.
Um homem estava agachado ao lado de um carro antigo, trabalhando no motor, suas mãos sujas de graxa. Completamente diferente de Iago em todos os aspectos. Onde Iago usava ternos caros, este homem usava uma camiseta simples e rasgada e calças jeans manchadas de tinta. Ele tinha uma presença misteriosa e um charme despretensioso. Mecânico e pintor, seu rosto era emoldurado por uma barba e cabelos curtos que acentuavam seu ar enigmático. Quando levantou ao ouvir passos, revelando olhos castanhos profundos e cansados, Maia sentiu algo estranho. Ele se parecia com Iago nos traços do rosto, mas havia uma suavidade nele que o outro jamais tivera. Ao vê-la, uma estranha com um bebê e malas, Ismael a encarou com desconfiança, limpando as mãos em um pano sujo. "Quem é você?" Ele perguntou, sua voz grave e direta, sem hostilidade, mas claramente sem disposição para a conversa. Maia suspirou, o ar saindo de seus pulmões com o peso de sua história, sentindo as pernas fracas. "Eu sou a noiva." Ou melhor, a ex-noiva do Iago. Assim que ouviu o nome do irmão, o rosto de Ismael mudou completamente. Suas mandíbulas se contraíram, seus olhos escureceram. Ele virou as costas, encerrando a conversa sem explicações, voltando ao motor do carro como se ela não existisse, deixando Maia sozinha e desamparada, com Thales chorando agora em seus braços. "Por favor," ela gritou atrás dele, "eu preciso de ajuda." Ele me bateu, me trancou, eu consegui fugir, mas... "Não quero saber." Ismael interrompeu sem olhar para ela. "Problemas com meu irmão são seus. Fique longe de mim." Com o coração pesado e sem ter para onde ir, derrotada, ela buscou um hotel modesto para passar a noite. O quarto era pequeno, limpo, mas espartano, com um colchão duro e paredes finas através das quais podia ouvir o barulho dos vizinhos. Ela deu banho em Thales na pia minúscula, fez ele dormir cantando baixinho e então se sentou na beirada da cama e finalmente chorou. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que havia sofrido, pela solidão que a consumia. Onde ela iria agora? Como protegeria seu filho? As perguntas a atormentavam enquanto a noite avançava. Na manhã seguinte, determinada a não desistir, Maia deixou o garoto dormindo e saiu novamente para tentar falar com Ismael. Talvez à luz do dia, com calma, ela pudesse fazê-lo entender. Mas ao dobrar uma esquina, foi quando o pânico a atingiu como um raio. Ao longe, encostados em um carro preto com vidros fumê, ela avistou alguns homens de Iago. Reconheceu 2 deles imediatamente. Eram seguranças que trabalhavam para ele, vasculhando o bairro, mostrando sua foto impressa para os moradores, fazendo perguntas. "Já a viram por aqui?" Ouvia um deles perguntar a um vendedor de frutas. "É urgente! O patrão está oferecendo recompensa!" O medo a impulsionou como nunca antes. Eles a encontrariam, era questão de tempo. E então tudo estaria perdido. Com o coração martelando no peito tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo, ela correu, suas sandálias batendo no asfalto quente, o suor escorrendo por suas costas, até a porta de Ismael e tocou a campainha desesperadamente, socando a porta também. "Abre! Por favor, abre!" Quando ele abriu, irritado com o barulho, ela entrou em disparada, empurrando-o sem cerimônia, fechando a porta atrás de si e encostando-se nela, ofegante. "Por favor, não deixe que me levem, me ajude!" Ela suplicou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eles quem? Do que você está falando?" Perguntou Ismael, vendo o terror genuíno em seus olhos. Uma mulher à beira do colapso tremendo diante dele. Ela então contou tudo. Cada detalhe sórdido, cada mentira, cada violência. As palavras saíam em um jorro incontrolável. A gravidez, as traições, os tapas que viraram socos, as ameaças, o estupro, a prisão dourada. Ao ouvir a história, especialmente quando ela mencionou que havia procurado a mãe deles, o rosto de Ismael se fechou em uma máscara de dor e raiva. Ele cerrou os punhos, os músculos de seu pescoço tensionando. "Minha mãe morreu no ano passado de câncer," ele disse, sua voz quebrada. "Iago sequer veio ao enterro. Eu liguei, mandei mensagens, implorei. Ela chamou por ele nos últimos dias. Ele cortou contato, dizendo que estava ocupado demais com negócios. Não posso acreditar que um ser desse seja meu irmão." Silêncio pesado preencheu a sala. "Mas é," ele continuou passando as mãos pelo rosto. "E eu conheço do que ele é capaz." Vendo o desespero dela, algo nele se quebrou. Talvez fosse a memória da mãe, que sempre lhe ensinara a ajudar quem precisava. Talvez fosse a raiva que sentia por Iago. Ou talvez fosse simplesmente porque pela primeira vez em muito tempo alguém precisava dele de verdade. Ele decidiu ajudar, arranjando uma casa para ela ali perto,
uma pequena casa térrea que pertencia a uma vizinha que viajara e precisava de alguém para cuidar do lugar, prometendo que estaria seguro. Você fica aqui por enquanto, ele disse, entregando-lhe as chaves. Mas não apareça na minha oficina. Quanto menos as pessoas nos virem juntos, melhor. Os dias que se seguiram foram de puro terror para Maya. Cada barulho a fazia pular. Cada carro que passava era uma ameaça potencial. Ela mal conseguia comer, mal conseguia dormir. Eu não durmo há dias, ela confessou a Ismael em uma ligação tarde da noite, sua voz exausta e quebrada. Penso que a qualquer momento ele vai aparecer aqui e arrombar a porta. Sinto que estou enlouquecendo. Olho para o Thales e penso que falhei com ele como mãe por trazê-lo para essa situação. Do outro lado da linha, Ismael ouvia em silêncio, um aperto estranho em seu peito. Mais tarde, naquela noite, Ismael a surpreendeu. Ele ligou novamente às 2 da manhã. Maya, você está acordada? Sim, ela respondeu, a voz cansada. Olha pela janela. Franzindo a testa, ela se levantou, afastou a cortina e olhou para a rua escura. E lá estava ele, sentado numa cadeira de praia que havia trazido, vigiando a casa dela. Um guardião silencioso na escuridão, uma silhueta imóvel contra a luz fraca do poste. Lágrimas encheram seus olhos. Alguém se importava. Alguém estava protegendo ela e seu filho. Apesar de chegar exausto do trabalho, mãos calejadas e costas doloridas de ficar curvado sobre motores o dia todo, ele mantinha a rotina. Banho rápido, jantar simples que esquentava no micro-ondas e depois a vigília silenciosa em frente à casa dela. Às vezes ele cochilava na cadeira, acordando ao menor ruído. Outras vezes ficava acordado a noite toda, fumando cigarros que iluminavam seu rosto brevemente na escuridão. Uma conexão silenciosa e intensa se firmou entre eles. Maya começou a deixar café quente em uma garrafa térmica na porta para ele. Ele começou a trazer pequenas coisas para Thales. Um ursinho de pelúcia que encontrou em um bazar, biscoitos que o bebê adorava. Certo dia, ao consertar uma torneira em sua casa que não parava de pingar, deixando um som irritante ecoar pela cozinha, a tensão que vinha crescendo entre eles se tornou quase palpável. Eles estavam muito próximos, Ismael agachado sob a pia, Maya segurando a lanterna para iluminá-lo. Ele sentia o cheiro do perfume barato dela. Ela via os músculos de seus braços se moverem enquanto ele trabalhava. Quando ele terminou e se levantou, seus corpos quase se tocaram. Posso pedir uma coisa? Disse ele hesitante, sua respiração quente no rosto dela. Não me olha desse jeito, Maya. Eu não quero me apaixonar. Sou homem e tenho necessidades. E você é a namorada do meu irmão, mesmo que seja ex. Isso é errado de todas as formas possíveis. Mas o olhar dela, um misto de gratidão e algo mais profundo, mais intenso, já dizia tudo. Eu nunca fui namorada dele de verdade, ela sussurrou. Eu era uma prisioneira. Com você eu me sinto viva pela primeira vez em tanto tempo. Ismael se aproximou, lutando contra si mesmo, e a beijou, um toque suave, hesitante, cheio de promessas silenciosas. Os lábios dele se encontraram com ternura, tão diferente dos beijos forçados que ela conhecia. Por um breve momento, o mundo parou. Em seguida, como se queimado pela intensidade do momento, ele afastou-se rapidamente e saiu, deixando Maya com o coração acelerado, as mãos tremendo e a esperança renascida florescendo em seu peito. Alguns dias depois, quando as coisas pareciam mais calmas e os homens de Iago não apareciam mais pelo bairro, Ismael se permitiu um momento de coragem. Ele a convidou para um encontro em um restaurante aconchegante e simples à beira de um lago, onde patos nadavam placidamente e o pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. Não era luxuoso como os lugares que Iago frequentava, mas era real, honesto. Eles conversaram por horas, rindo, compartilhando histórias de suas infâncias, descobrindo conexões inesperadas. Pela primeira vez em muito tempo, Maya se sentiu livre. Livre para sorrir, para sonhar, para ser ela mesma. Algumas semanas depois, no aniversário de seu filho, quando Thales completava 2 anos, Ismael e toda a vizinhança organizaram uma festa simples, mas carregada de um carinho que o dinheiro não podia comprar. Balões coloridos decoravam o pequeno quintal, uma mesa repleta de salgadinhos feitos pelas vizinhas, um bolo caseiro com velas piscando. Crianças corriam por todo lado, rindo e brincando. Maya olhou ao redor, viu Thales sendo carregado no colo por Ismael, o homem fazendo caretas que faziam o menino gargalhar, e sentiu que finalmente havia encontrado um lar. Aquele lugar humilde, aquelas pessoas simples, tinham lhe dado mais amor em semanas do que Iago em anos.
mas a felicidade era frágil como vidro, prestes a se estilhaçar. Em uma tarde tranquila, Maya estava preparando o almoço, o cheiro de feijão cozinhando enchendo a cozinha, quando a dona da casa, a vizinha que havia emprestado o lugar para ela, tocou a campainha freneticamente. Maya abriu, ainda segurando a colher de pau, e encontrou a mulher ofegante, o rosto pálido de medo, suor escorrendo por sua testa. — O que foi, Dona Maria? E Maya perguntou alarmada. — O Ismael... A mulher balbuciou, mal conseguindo formar as palavras, as mãos tremendo. Deram um tiro nele. Lá na oficina. Tem gente armada lá. O mundo de Maya desmoronou. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Ela largou tudo e saiu correndo, seus pulmões queimando, gritando o nome dele como uma louca pelas ruas. Ismael! Ismael! Pessoas parando para olhar aquela mulher desesperada. E ao longe, em frente à oficina agora silenciosa, avistou uma cena que a fez parar, congelada de horror. Homens uniformizados, com armas na cintura, colocavam um corpo coberto por um lençol branco, já manchado de vermelho, em um carro preto. Era Ismael. Ela tentou se aproximar, tropeçando em seus próprios pés. Não! Deixa eu ver ele, Ismael! Mas foi contida por 2 dos homens. Acalme-se, senhora. Um deles disse, com voz fria e profissional. Não há nada que possa fazer. Dentro do carro, no banco de trás, um dos homens uniformizados se virou para o passageiro sentado calmamente, com as pernas cruzadas e um sorriso satisfeito nos lábios, revelando o rosto impiedoso de Iago. O mundo pareceu parar. Senhor Iago, disse o homem com respeito e medo em sua voz. Seu irmão Ismael acaba de morrer. Foi rápido, como o senhor pediu. Iago assentiu satisfeito, olhando pela janela para a mulher que gritava e chorava na rua. Ótimo trabalho, respondeu ele friamente. Agora peguem ela e o moleque. Está na hora de minha família voltar para casa. Um grito silencioso ecoou na alma de Maya enquanto era agarrada por braços fortes. Thales foi arrancado dos braços da vizinha que o segurava. Mãe e filho foram forçados a entrar em outro carro, a voltar para o inferno do qual haviam tentado escapar. Mas desta vez, o inferno seria pior, porque agora ela sabia que havia perdido tudo. Perdido Ismael. Perdido a esperança. Perdido a chance de ser livre. A viagem de volta foi um borrão de lágrimas e silêncio. Quando chegaram à mansão, Iago a arrastou pelos cabelos até o quarto. — Pensou que eu nunca fosse te achar, sua vagabunda? Gritava ele, cuspe voando de sua boca. — 1 ano! Fiquei 1 ano te procurando. Gastei uma fortuna rastreando você. E você estava se esfregando no meu próprio irmão? Você matou o Ismael! Ela gritou de volta, a dor se transformando em fúria, tentando arranhar o rosto dele. Você é um monstro! Um assassino. Ele a jogou no chão com força. Calada! Estou há 1 ano atrás de vocês. E agora você nunca mais vai me ver pelas costas novamente. Nunca! Foi então que ele implementou seu plano final de controle. Iago contratou os melhores seguranças, homens treinados e armados para vigiá-la 24 horas por dia. Um deles era Ebrahim, um homem jovem de olhos gentis e porte imponente, ex-militar que precisava do dinheiro para sustentar a mãe doente. Ele não sabia da verdade, apenas cumpria ordens, acreditando na história de Iago de que Maya era instável, perigosa para si mesma e para o filho, que precisava de proteção. Ebrahim a seguia por toda a casa, estava sempre do lado de fora de cada porta. Ouvia cada conversa telefônica. Não suportando mais a pressão de ser seguida como uma criminosa em sua própria prisão, Maya explodiu com ele um dia. — Me deixa sozinha! Gritou ela, jogando um vaso que se estilhaçou na parede perto dele. — Você não entende nada. Não sabe quem realmente é o monstro nessa casa? Ebrahim, percebendo uma dor profunda nela que, além de simples instabilidade, ficou intrigado. Nos dias seguintes, observou mais atentamente. Viu os hematomas que ela tentava esconder sob mangas compridas mesmo no calor. Ouviu os gritos tarde da noite. Viu o jeito que ela se encolhia quando Iago se aproximava. Algo estava errado. Uma noite, quando estava fazendo sua ronda, encontrou Maya sentada sozinha no jardim, olhando para as estrelas, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele se aproximou devagar. — Se tiver algo para falar, diga para mim. Ele ofereceu suavemente, quebrando seu protocolo de manter distância profissional. — Eu prometo que não conto para ninguém. Maya o olhou, viu algo em seus olhos, bondade genuína, talvez, e o dique se rompeu. Em um momento de desespero absoluto, ela desabafou com aquele segurança. Contou tudo desde o início, cada mentira, cada violência, a fuga, Ismael, o assassinato. E agora estou presa aqui para sempre, ela soluçou. E então, como se as coisas não pudessem piorar,
ela revelou seu segredo mais sombrio, a voz quebrando. Descobri um câncer. Câncer da mama. O médico disse que preciso começar tratamento imediatamente, mas o Iago não é meu marido, a gente não chegou a se casar, ele não autoriza nada. Diz que é frescura minha, que estou inventando doença para chamar a atenção. Ebrahim sentiu raiva ferver em seu peito. Que tipo de homem era aquele para quem trabalhava? Ao fim, ela chorava convulsivamente. Eu só precisava de um abraço, só isso. Alguém que me dissesse que vai ficar tudo bem, mesmo sendo mentira. Ebrahim, quebrando todos os protocolos e arriscando seu emprego, a surpreendeu com um abraço caloroso, forte e protetor. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, sem saber se acreditava, mas querendo desesperadamente que fosse verdade. Eu vou te ajudar. De alguma forma, vou te tirar daqui. Durante o tratamento de quimioterapia, que Ebrahim finalmente conseguiu que ela iniciasse convencendo Iago que seria má publicidade se ela morresse sob seus cuidados, ele estava sempre ao seu lado. Levava-a ao hospital, segurava sua mão quando as náuseas vinham, limpava seu vômito quando ela não conseguia chegar ao banheiro a tempo. Comprava lenços bonitos para cobrir sua cabeça quando o cabelo começou a cair, enquanto Iago permanecia indiferente, mais preocupado com seus negócios e amantes do que com a mulher que dizia amar. Maya, uma guerreira de alma forte mesmo quando o corpo definhava, venceu o câncer após meses de luta brutal. Os médicos a declararam em remissão. Iago, sempre o hipócrita, aproveitou a ocasião. Deu uma grande festa em sua homenagem, convidou jornalistas, fingiu ser o marido devoto que havia apoiado sua esposa durante a doença. Minha amada Maya venceu essa batalha graças ao meu amor e cuidado. Ele disse aos repórteres com um sorriso ensaiado, segurando a mão dela com força demais. Um aviso silencioso para ela sorrir e concordar. As fotos estamparam jornais locais, a história do empresário dedicado e sua esposa sobrevivente. A hipocrisia fazia Maya querer vomitar. Mas algo havia mudado durante aqueles meses de tratamento. Um sentimento por Ebrahim começava a despertar em Maya. Não era a paixão avassaladora que sentira por Ismael, mas algo mais profundo, mais sólido. Gratidão, respeito, admiração e, sim, amor. Ele também estava apaixonado, seus sentimentos ficando mais óbvios a cada dia, cada olhar se prolongando um segundo a mais, cada toque acidental fazendo-os corar. E ele, sabendo que não podia deixá-la naquele inferno, começou a planejar uma fuga meticulosa. Economizou cada centavo, vendeu pertences, fez contatos com pessoas que poderiam ajudar. Tudo já está quase pronto para a gente fugir. Ele disse em segredo durante uma caminhada que ela convencera Iago a permitir sob supervisão de Ebrahim, falando baixo enquanto fingiam apenas caminhar. Documentos falsos, passagens, dinheiro escondido. Longe desse monstro. Em outro país onde ele nunca vai nos achar. Quer casar comigo? Quero cuidar de você e do Thales para sempre. Maya sentiu seu coração explodir de emoção. Mas antes que pudesse responder, algo aconteceu que quase destruiu tudo. A personal trainer de Iago, Carla, uma mulher venenosa com quem ele tinha um caso há meses e que secretamente sonhava em tomar o lugar de Maya, os viu conversando naquele dia. Algo no jeito que eles olhavam um para o outro a fez desconfiar. Ela os seguiu e alguns dias depois, quando Ebrahim beijou Maya rapidamente em um corredor supostamente vazio da mansão, ela gravou um vídeo no celular, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso. Finalmente tinha algo para usar contra aquela mulher que Iago insistia em manter por perto. Isso vale ouro, ela murmurou para si mesma. Ebrahim, sentindo o peso do estresse, as dores de cabeça constantes que o atormentavam desde que começara a planejar a fuga, decidiu investigar algo que sempre o incomodara. A morte de Ismael não fazia sentido para ele. Algo simplesmente não se encaixava na história. Um dia, ele usou seus contatos da época de militar para investigar o caso, pedindo favores, fazendo perguntas. O que descobriu foi chocante. Não havia registro oficial da morte. Nenhum corpo no necrotério, nenhum atestado de óbito. Como se Ismael nunca tivesse existido ou estivesse vivo. Ele pressionou mais até que recebeu uma ligação que fez seu coração parar. Um número desconhecido. Ebrahim? Disse uma voz masculina que ele não conhecia. Meu nome é Ismael. Você está cuidando da Maya? Precisamos conversar. A ligação foi breve, mas reveladora. Ismael estava vivo, escondido em outro país e precisava que Ebrahim levasse Maya até ele. Ele correu até Maya, encontrando-a sozinha no quarto, olhando pela janela. O que foi? Ela perguntou ao ver a expressão dele. A resposta dele a deixou em choque absoluto. Maya, o Ismael está vivo. Não. Ela disse recuando, a cabeça girando. Eu vi! Ele morreu! Tinha sangue!
Tinha... Ebrahim, com os olhos lacrimejando de emoção, respondeu com firmeza, segurando os ombros dela. Não, Maya, ele não morreu. Ele teve que forjar a própria morte para se livrar do Iago. Foi a única forma dele sobreviver. Ele está em segurança em outro país e me pediu para te levar até ele. Sou a única pessoa que pode unir vocês dois novamente. O mundo dela parou. Ismael vivo. Depois de todo esse tempo de luto, de dor, ele estava vivo. Mas então, Ebrahim fez a pergunta que partiu seu próprio coração. Você precisa fazer uma escolha agora. Você quer fugir comigo e se casar, construir uma vida nova comigo, ou quer ir para o Ismael? Silêncio pesado preencheu o quarto. Maya olhou para aquele homem bom, aquele homem que a salvara tantas vezes, que a amava com uma intensidade pura. E então pensou em Ismael, no amor que nunca terminara, na conexão que ainda pulsava em seu coração. Com o coração partido, sabendo que estava causando dor a um homem maravilhoso, ela respondeu com honestidade. Sinto muito, Ebrahim. Do fundo da minha alma, sinto muito. Você merece todo o amor do mundo. Mas eu quero ir com Ismael. Eu nunca parei de amá-lo. Ebrahim assentiu, limpando uma lágrima que escorria por seu rosto, leal até o fim. Eu entendo, disse ele com voz embargada. Vou te levar até ele. É o que você merece, ser feliz. Ele sacrificou sua própria felicidade pelo bem dela. Nos dias seguintes, preparou tudo meticulosamente para a fuga, mas no último momento, como se o destino conspirasse contra eles, a personal trainer mostrou o vídeo para Iago. A explosão de raiva foi imediata. Aquela menina mostrou o vídeo. O Iago sabe de tudo. Temos que sair daqui agora. Ebrahim gritou, arrombando a porta do quarto onde Maya estava. Agarrando-a pelo braço, puxando-a por uma saída secreta que havia planejado, podendo ouvir os gritos furiosos de Iago e passos pesados subindo as escadas. Espera, o meu filho! Ela gritou, tentando voltar. Ele já está no carro com uma pessoa de confiança. Eu não ia esquecer dele? Vamos! Eles correram pela escuridão da noite, o coração batendo selvagemente. Ao chegarem no aeroporto, documentos falsos em mãos, Ebrahim se despediu na porta de embarque. Thales dormia nos braços de Maya. Daqui pra frente é com você, ele disse, entregando-lhe um envelope com dinheiro e endereços. Ismael vai te encontrar do outro lado. Emocionada, Maya tocou o rosto dele com ternura. Você vai encontrar uma mulher melhor que eu, ela disse, voz quebrada. Uma mulher que vai te amar como você merece, que vai te dar uma família, que vai te fazer feliz todos os dias. Você é um herói, Ebrahim. Nunca esqueça isso. Ele sorriu tristemente, memorizando o rosto dela pela última vez. Seja feliz, Maya. É tudo o que eu sempre quis. O reencontro com Ismael, no aeroporto de um país distante cujo nome ela mal conseguia pronunciar, foi uma explosão de lágrimas e emoção. Ele estava lá, na área de desembarque, mais magro, com uma cicatriz nova no pescoço de onde o tiro de raspão quase o matara, mas vivo, real, esperando por ela. Quando seus olhos se encontraram através da multidão, o tempo parou. Eles correram um para o outro, Thales acordando com o movimento, e se abraçaram como se nunca quisessem se soltar novamente. Você está viva! Ele sussurrou em seus ouvidos, beijando seu rosto, seu pescoço, suas mãos. Eu pensei que ele tivesse te matado. Quando soube que ele te levou de volta, quase morri de verdade. Estamos juntos agora, ela respondeu, chorando e rindo ao mesmo tempo. Finalmente estamos seguros. Longe dali, Iago, consumido pelo ódio e pela sede de vingança, teve o fim que merecia. Seus próprios crimes, suas traições, seus inimigos se acumularam até que, em uma noite chuvosa, foi alvejado em uma emboscada preparada por rivais de negócios que fez ao longo de sua vida corrupta. Morreu sozinho, em uma poça de sangue, sem ninguém para chorar por ele. A notícia chegou a Maya meses depois, através de um jornal online. Ela sentiu um vazio estranho, não alegria, mas alívio. O monstro não poderia mais machucá-la. Ebrahim recomeçou sua vida em outro país, carregando no coração a memória de Maya, mas determinado a seguir em frente. Conseguiu um emprego como segurança em uma empresa internacional, um trabalho honesto que lhe dava dignidade. Mas o destino ainda lhe reservava surpresas. Meses depois de sua chegada, ele fez amizade com um colega de trabalho, Mohammed, um homem gentil e trabalhador. Um dia, Mohammed chegou desesperado. Sua esposa, Inês, estava muito doente no hospital, e ele não queria que sua filha, Samira, a visse naquele estado terminal conectada a tubos e máquinas. Ela tem uma personalidade forte, é temperamental. Se ela ver a mãe assim, vai se despedaçar. Por favor, impeça ela de entrar no quarto por hoje. Só por hoje, até eu ter coragem de preparar ela, pediu ele, olhos lacrimejando.
Ebrahim concordou. Ele foi ao hospital e, enquanto esperava no corredor branco e frio, viu uma mulher caminhando determinadamente em sua direção. Ela era de uma beleza estonteante, cabelos escuros e cacheados caindo em cascata pelos ombros, olhos verdes intensos, uma presença que preenchia o corredor. A foto que Mohammed enviou chegou em seu celular no mesmo momento. Era ela, Samira. O coração dele deu um pulo estranho. Com licença, ela disse com voz firme, mas cheia de medo reprimido. Preciso ver minha mãe. Ebrahim bloqueou gentilmente seu caminho. Desculpe, mas houve uma mudança no horário de visitas. Problemas técnicos. Terá que voltar em algumas horas. Era mentira, mas foi a primeira coisa que lhe veio à mente. Ela o encarou desconfiada. Que tipo de problema técnico? Ele improvisou detalhes e, surpreendentemente, ela acreditou, ou pelo menos fingiu acreditar. Uma conexão imediata e elétrica surgiu entre eles naquele corredor de hospital, sob as luzes fluorescentes frias. Nos dias seguintes, Ebrahim descobriu que Samira tinha um namorado, Rashid, um homem abusivo e dominador que a controlava através de manipulação emocional e ciúmes doentios. Ebrahim se tornou um porto seguro para ela e seu pai, oferecendo apoio enquanto a saúde de Inês deteriorava. A mãe de Samira estava à beira da morte, e os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. A família se preparava para o inevitável, desligar os aparelhos que a mantinham viva artificialmente. A tia de Samira, Laila, irmã mais nova de Inês, era uma mulher invejosa e amarga que sempre cobiçara a vida da irmã, seu marido bem-sucedido, sua filha linda, sua casa bonita. Ninguém sabia. Mas em uma noite, quando todos haviam saído do quarto do hospital, Laila ficou sozinha com Inês em coma. Inclinando-se sobre a cama, seus lábios quase tocando o ouvido da irmã inconsciente, ela sussurrou com veneno em cada palavra. Você vai morrer, mana. E finalmente eu vou ter tudo o que devia ser meu desde o começo. Vou ficar com seu marido. Vou criar sua filha como se fosse minha. Vou morar na sua casa, dormir na sua cama. E você? Você vai virar pó e ser esquecida. Satisfeita com sua crueldade, ela saiu do quarto sem saber que, no fundo da escuridão do coma, algo havia registrado suas palavras. No dia marcado para desligar os aparelhos, toda a família se reuniu. Era um momento de despedida final. Mohammed segurava a mão de Inês, chorando silenciosamente. Samira, do outro lado da cama, segurava a outra mão de sua mãe, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mãe, ela sussurrou, eu te amo tanto. Obrigada por tudo. Pode descansar agora. O médico estava prestes a desligar as máquinas quando aconteceu. Um milagre que ninguém esperava. Inês apertou a mão de Samira. Foi um movimento leve, quase imperceptível, mas real. Ela apertou. Samira gritou. Doutor, ela apertou minha mão. Exames foram feitos às pressas. Contra todas as probabilidades médicas, Inês estava voltando do coma. Ela acordou gradualmente nos dias seguintes, fraca, mas viva, um verdadeiro milagre. Em meio à celebração da recuperação, Samira e Ebrahim se aproximaram cada vez mais. Ele estava sempre lá, ajudando com tudo, trazendo comida para a família, fazendo companhia nas longas horas de hospital. Uma noite, quando precisaram buscar algumas coisas na casa de Samira, acabaram sozinhos em um carro estacionado sob um céu estrelado. A tensão entre eles era palpável. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela disse, virando-se para encará-lo no banco do passageiro. Claro, ele respondeu. Por que você ajuda tanto nossa família? Você mal conhece a gente. Ebrahim hesitou, então decidiu ser honesto. Ele contou a ela toda a sua história com Maya, cada detalhe doloroso, cada sacrifício. Quando terminou, Samira o olhava com uma intensidade nova. E por acaso você já achou a mulher que a Maya disse que precisava de você? Ela perguntou com um brilho esperançoso nos olhos. Ebrahim se inclinou, o rosto próximo ao dela, podendo sentir sua respiração. Se eu disser que te amo, você acredita em mim? Eu não sei, ela sussurrou de volta. Me mostra. E ele mostrou, beijando-a com toda a paixão acumulada, todo o amor novo florescendo em seu peito. O romance floresceu rapidamente, culminando em encontros secretos e beijos apaixonados sob as estrelas. Samira finalmente encontrou coragem para terminar com Rashid, que não aceitou bem e fez ameaças que eles ignoraram. Mas a tia Laila, sempre observando, sempre invejando, descobriu o romance. E quando Inês, ao se recuperar mais, contou sussurrando o que ouvira quando estava em coma, as palavras cruéis de sua própria irmã, Laila soube que estava em perigo. Desesperada, ela armou um plano para separar Samira e Ebrahim, usando uma antiga rival de Samira, Yasmin, para tentar seduzir Ebrahim e criar ciúmes.
a armação quase funcionou. Yasmin apareceu em um café onde Ebrahim esperava Samira. Sentou-se provocativamente perto dele, tocou seu braço, fez insinuações. Samira chegou exatamente no momento planejado e viu a cena, interpretando-a completamente errado. A briga foi explosiva. Como você pôde? Ela gritou, jogando água no rosto dele. Eu confiei em você. Não é o que parece? Ele tentou explicar, mas ela já estava saindo, o coração despedaçado. Cada um foi para o seu canto com o coração ferido, o orgulho e a dor impedindo a reconciliação. Dias passaram. Dias miseráveis de saudade e arrependimento. Até que, por acaso, em um restaurante movimentado, seus olhares se cruzaram. Ela estava sentada com amigas, tentando fingir que estava bem. Ele estava sozinho, comendo mecanicamente sem sentir o gosto. A saudade era mais forte que o orgulho. Ele se levantou, caminhou até a mesa dela. Podemos conversar? Ela assentiu e eles saíram para o terraço do restaurante. A verdade finalmente veio à tona. Laila havia armado tudo, e Yasmin confessara depois de sentir culpa. Eles se abraçaram, pediram perdão por não terem confiado um no outro, e ali mesmo, sob as estrelas que testemunharam seu primeiro beijo, Ebrahim se ajoelhou e a pediu em casamento. Samira, eu te amo mais que tudo. Você é meu presente do destino depois de todo o sofrimento. Casa comigo? Ela disse sim, chorando de felicidade. A tia Laila foi presa por tentativa de homicídio após Inês, completamente recuperada, prestar queixa formal contando tudo o que acontecera. A justiça foi finalmente feita. Samira e Ebrahim se casaram em uma cerimônia pequena mais linda, rodeados de amigos verdadeiros e família. Eles construíram uma vida juntos, um amor nascido da dor e da lealdade, provando que mesmo após as noites mais escuras, o sol sempre volta a brilhar, e em algum lugar distante, Maia e Ismael também construíam sua felicidade, criando Thales em segurança, livre de Iago para sempre. Às vezes, Maia pensava em Ebrahim e sussurrava uma oração de gratidão por aquele homem bom que sacrificou sua felicidade pela dela. E, de alguma forma, ela sabia que ele estava bem, que ele havia encontrado seu próprio final feliz. Porque, no fim, todos mereciam amor, todos mereciam paz e todos mereciam uma segunda chance de ser feliz. E aí, corações valentes! Que jornada de tirar o fôlego a da Maia! A história dela é um soco no estômago, mas também um farol de esperança. Vimos uma mulher sobreviver ao pesadelo da manipulação e nos mostrar o verdadeiro significado de resiliência. Uma jornada que nos ensinou sobre a diferença entre a obsessão que aprisiona e o amor que liberta. Seja ele o amor reencontrado de Ismael, ou o amor leal e sacrificial de Ebrahim, um herói que também mereceu e encontrou seu final feliz. Agora é a sua vez. Qual foi o momento mais impactante para você? A vigília silenciosa de Ismael? O abraço de Ebrahim no jardim, quebrando todas as regras? Ou a reviravolta de que Ismael estava vivo? Conte pra gente nos comentários! Se essa história te tocou, compartilhe para que mais pessoas saibam que é possível recomeçar. E não se esqueça de sugerir temas para nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima, onde provaremos mais uma vez que o amor, em todas as suas formas, é a força mais revolucionária do universo.